Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Queria falar sobre um assunto que ainda está premente nos nossos dias. Eu gostaria de comentar isso mais para frente, evidentemente, como eu falei no primeiro dos vídeos anteriores, que eu gosto de esperar as coisas terminarem, a poeira baixar e se assentar. Mas já que, enfim, não dá para partir tanto da situação, ainda estamos em meio a esses decretos errôneos, né, e ilegais, por assim dizer, de isolamento social. Um fenômeno que tem acontecido em alguns casos, em alguns lugares por esse Brasil afora, é a ação truculenta de agentes policiais contra cidadãos nos mais diversos locais aí espalhados pelo Brasil. Volto a dizer, então eu gostaria que fazer um bom apanhado disso, mas para isso eu precisava que esse período passasse e essas coisas acontecessem. Mas eu não vou abordar os acontecimentos em si, eu vou falar de uma implicação que pode estar ocorrendo mediante a isso. Então, nós temos visto, vez por outra, casos de pessoas, né, na qualidade de policiais, sejam guardas civis municipais ou, sobretudo, policiais militares. Em alguns casos, eles, sobretudo os militares, até onde eu sei, na cidade de São Paulo ou na grande São Paulo, já declinaram de estar obedecendo João Dória, no primeiro momento, que está se baseando em uma série de mandados verbais, orais, para que a polícia haja no sentido de prender as pessoas que vão se manifestar pelas ruas através de carreatas, já que aglomerações não estão sendo possíveis. E, enfim, pelo menos ali eu sei que se colocaram contra. Mas em outros lugares estão acontecendo uma série de arbitrariedades. Ficou famoso um vídeo, se eu não me engano, da semana passada, de uma mulher numa praça em Araraquara, sendo maniatada por alguns policiais. Não me lembro se era da Polícia Civil Municipal, em que prenderam uma mulher. Lógico, depois ela foi solta, mas tentaram meio que, para prendê-la, esganá-la, já que ela teve que resistir. Ela não, evidentemente não estava cometendo nenhum ilícito, e muito pelo contrário, eles estavam de forma bastante arbitrária fazendo aquilo mesmo. Não, mas o prefeito, o STF, não interessa, nem Constituição e nem nenhuma legislação dá amparo para fazer isso. Bom, e de lá para cá, sobretudo nesse final de semana, né, dia 19, dia 18, que aconteceram, parece que também, pelo menos se não me falha a memória, ontem, domingo, dia 20 de abril, aconteceu, ou melhor, dia 19, aconteceu também pelo menos mais um caso que ficou aí de um policial talvez agredindo uma mulher ou talvez tentando prendê-la. Pois bem, eu disse que a ideia não é abordar os casos em si, mas falar de uma implicação possível disso. E a implicação possível ela está na seguinte situação. Os agentes da mentalidade e movimento revolucionário, ao longo já de décadas, né, sobretudo desde a famigerada redemocratização, têm tentado de forma quase que insistente, sempre que esse assunto vem à baila, a desmilitarização da polícia. Ou seja, acabar com as polícias militares, que são de responsabilidade do executivo estadual, certo? Então, os estados brasileiros, eles têm constitucionalmente o direito e até mesmo o dever de contar com policiais militares. Bom, civis já são, de certa forma, políticos, por assim dizer, né? Melhor dizendo, é uma instituição de polícia política, porque ali há uma margem de gratificações, bonificações e até ascensões na carreira, dependendo por mérito ou até mesmo
de reconhecimento político. Dentro da carreira militar, existe uma série de exigências, uma série de critérios para que você possa ascender na hierarquia militar, né? Então já há mais ou menos um corpo doutrinário e legal para que essas coisas aconteçam. Não é que é lógico que a partir de um determinado cargo, como por exemplo, se você vai aproveitar um militar de alta patente da polícia para ser secretário de segurança pública de um determinado estado, é lógico que é uma escolha política. Mas dentro do âmbito, do ambiente militar, da polícia militar, existem critérios para que você vá avançando nessa hierarquia. E, consequentemente, nas bonificações, que é o que mais interessa, e até mesmo para efeito de vanglória pessoal. Pois bem, mas os agentes da mentalidade e movimento revolucionário têm tentado de tempos em tempos, já desde, como eu falei, da famigerada redemocratização, a extinção das polícias militares. Falo isso por conta dos estados, mas a instituição polícia militar seria uma só, mas distribuída entre os estados, cada um com a sua margem de possibilidade de assim agir com as questões políticas, né, de cada estado. E bom, como só o movimento, os agentes da mentalidade do movimento revolucionário que fazem questão disso, ou faziam questão disso, a população em geral não tinha por que não querer mais que polícia militar existisse. Mas, e aí é que está o problema, as coisas estão acontecendo de uma maneira que eles estão jogando as polícias, sobretudo a militar, em alguns lugares, é claro, não todos, não dá para generalizar, mas esses casos, seja militar ou civil municipal, qualquer outra que vale, que está na responsabilidade desses tiranetes, jogando contra a população. Então, eles já são contra o poder policial. E eles jogando esses policiais contra a população que os apoiava, aí pronto. Porque aí eles vão acabar perdendo o quê? O apoio até mesmo daqueles que, evidentemente, os apoiavam. Então você é comandado pelos seus inimigos e você vai contra aqueles que te apoiavam. Conclusão, você vai acabar ficando sozinho. Pode ser que haja um clamor popular irracional por acabar com polícias, com as instituições, no caso, polícia militar, por exemplo. E aí, como é que vai ser? Então, eu digo isso porque caberia aos agentes policiais, sobretudo os militares, evidentemente aqueles que ainda não acordaram para essa realidade, despertarem para esse tipo de coisa. Que eles estão sendo usados como preservativo usado. E que se eles não tomarem cuidado, eles vão acabar sendo descartados. Porque não sei se vocês sabem, dejeto, pituca de cigarro, chiclete mascado, absorvente íntimo feminino, fralda, seja geriátrica ou infantil, enfim, papel higiênico, preservativo, são itens que, uma vez utilizados, eles se tornam inúteis e não passíveis de reciclagem. Isso, genericamente chamado de dejeto. E dejeto, ou ele vai servir para fazer morro em aterro, ou ele vai ser incinerado. Policiais, sobretudo os militares, acordem enquanto é tempo. Não tem um ditado que diz que é melhor ter que aguentar a verdade e a realidade vendo o sol nascer quadrado do que não ter essa possibilidade estando abaixo de 7 palmos na terra? É melhor vocês não irem contra os seus aliados, que é a população em geral. Porque mesmo que vocês percam um cargo agora, talvez vocês possam recuperar logo na sequência. Do que indo contra os seus aliados, vocês depois serem não só exonerados, mas serem extintos pelos seus inimigos que estão mandando em vocês.
acordem enquanto é tempo.